Salmo 132 diz assim, do verso 1 ao verso 5. Senhor, lembra-te de Davi e de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Difícil pronunciar. Verso 5. Até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Glória a Deus pela sua palavra, irmãos. Pode dar um glória a Deus pela palavra? Aleluia. Você tem uma causa para viver? Algo que te move, um objetivo de vida, um propósito de vida? Claro que todos aqui nós temos objetivos de vida, né? Todos. Acredito que todos que estamos aqui temos sonhos, temos metas, algo que nos faz viver, acordar cedo, que nos move a fazer aquilo que a gente faz na vida, trabalhar, estudar, correr atrás dos ideais. Mas a pergunta que eu queria fazer: você tem um propósito de vida principal? Um objetivo na sua vida que seja o centro, algo maior, que está acima de todos os outros ideais da sua vida. Nós precisamos saber disso, que existe algo maior. Nós precisamos entender que existe algo na nossa vida que é o centro, que deve nortear todas as outras coisas. Porque todas essas outras coisas na nossa vida são importantes, mas são secundárias. Amém, povo de Deus? Estou pregando para alguém aqui? Nós precisamos saber qual é o nosso chamado maior, a causa pela qual nós vivemos. Martin Luther King, um pastor americano, ele diz: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Talvez você sabe quem foi esse pastor. King, ele viveu em uma perseguição ferrenha contra o racismo. Ele foi preso mais de 100 vezes, mas o seu ideal era lutar pelo futuro dos seus filhos. Ele tinha como propósito maior lutar pela igualdade entre os negros e os brancos na América. E aí eu faço essa pergunta novamente para você: você tem uma causa por quem viver? Algo que te move a viver? Você já entendeu isso, que Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te transformou, Deus te separou para um propósito maior? Será que você já compreendeu isso? Será que nós já compreendemos isso? Veja a vida de Paulo, meus irmãos. Paulo, ele tinha um propósito de vida, ele achava que ele tinha um propósito de vida. Ele achava que nasceu para fazer algo. E qual era o ideal de Paulo? Perseguir os cristãos, impedir o avanço dos cristãos na sua época. Esse era o propósito de vida dele. Era a causa pelo que fazia ele acordar cedo. Ele tinha um zelo, ele era um religioso, ele tinha um zelo pelos bons costumes, ele era fariseu dos fariseus, ele foi instruído aos pés do maior fariseu da época, Gamaliel. Então ele estava indo para Damasco, diz a palavra em Atos capítulo 9, em busca de cumprir o seu ideal de vida, Elias, seu propósito de vida, que era impedir o crescimento dos cristãos. E ele tinha autorização dos religiosos da época, ele tinha cartas para perseguir, para impedir o crescimento dos cristãos. Esse era o propósito de vida de Paulo.
Então ele leva uma comitiva de pessoas que estavam acompanhando ele, e ele está indo em direção a Damasco, para cumprir o seu propósito de vida pessoal, aquilo que ele achou que nasceu para fazer. Aleluia. Mas de repente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aqui? De repente, seus objetivos de vida foram alterados. Aleluia. Antes a causa dele era exterminar os cristãos. A visão dele, os cristãos estavam atrapalhando a lei de Moisés, os costumes da religião da época. Aí no verso 3 de Atos 9 diz que uma luz resplandecente, vinda dos céus, o cercou. Jesus se revelou a Paulo. Jesus se revelou a ele e ele caiu por terra. Aleluia. Sabe qual é a minha oração, irmãos? É que Jesus venha se revelar a nós nesses dias. Sabe, hoje nós estamos vivendo em busca dos nossos ideais, nosso propósito de vida. E às vezes as nossas motivações são motivações egocêntricas, antropocêntricas. Nós estamos no centro. Paulo, ele tinha esse propósito de vida e Deus alterou o destino de Paulo. Deus se revelou a ele. E ele diz em Filipenses 3,19 que hoje existem muitas pessoas que elas estão em busca. O seu propósito de vida é o seu próprio ventre. Filipenses 3,19 diz que muitos hoje vivem e o seu Deus é o seu ventre. O seu Deus é o seu próprio estômago, ou o seu próprio interior. Muitos estão vivendo hoje com uma glória, em busca de uma glória baseada, se preocupando apenas com as coisas terrenas. Estão vivendo em torno dos seus próprios planos. E acaba caindo no que as escrituras chamam de pecado de idolatria. O que é idolatria, pastor? Idolatria é tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida no lugar de Deus. Isso é idolatria. E foi um dos pecados que Deus mais combateu na antiga aliança. Quem está aqui me ouvindo? Nós devemos tomar muito cuidado com a idolatria. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Idolatria é quando você usa um ídolo para alcançar os seus objetivos. Por exemplo, na antiga aliança, eles tinham um Deus para a fertilidade. Aquele Deus, eles adoravam diante daquele Deus em busca do quê? De fertilidade. Um Deus da colheita, o Deus da prosperidade, o Deus da proteção. Era um ídolo, o Deus da chuva. Usavam divindades como um meio para alcançar o seu objetivo. Isso é idolatria. E nós cantamos aqui nessa noite que Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele não é o meio, ele é o começo e ele é a finalidade das nossas vidas. Muitos têm usado Deus, infelizmente, meus irmãos, muitos têm usado Deus apenas como meio para alcançar os seus objetivos, e isso é idolatria. Nós não podemos cair no pecado da idolatria. João Calvino falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós já nascemos e já vamos fabricando esses ídolos. É por isso que existem tantas religiões hoje. Existem tantos deuses hoje. E a Bíblia diz em Salmo 115, verso 8: tornem-se semelhante aos ídolos aqueles que o adoram. Então você é aquilo que você ama. Declare para alguém que está do seu lado aí: você é aquilo que você ama. Você se tornará semelhante àquilo que você mais ama.
John Stott disse que a idolatria ela é indesculpável, seja a idolatria antiga, seja a idolatria moderna, seja uma imagem, seja uma pessoa, seja um objeto, seja os bens, seja um conceito, seja uma ideologia, qualquer coisa. Idolatria é indesculpável diante de Deus. Paulo tinha um ídolo. Qual era o ídolo de Paulo? O seu zelo pela religião, suas convicções, mas ele caiu por terra. Jesus se revelou para ele no caminho de Damasco, alterou os planos de Saulo. O Senhor escolheu ele para ser um vaso escolhido. Jesus se revelou a Paulo. Jesus escolheu Paulo para revelar o seu nome, para fazer o nome dele conhecido entre os judeus. Aleluia. E a minha oração nesses dias é que Deus venha alterar, meus irmãos, aleluia, que Deus venha alterar a causa pela qual nós estamos vivendo, para que nós possamos realmente cumprir o propósito dele nas nossas vidas. E a partir de então Paulo tinha uma outra causa para viver. A partir de então Paulo tinha um motivo por quem morrer. E ele compreendeu porque nasceu. Atos 20 e 24, abra comigo a sua Bíblia, ou marque esse texto. Olha o que ele declara: em nada considero a minha vida por preciosa. Veja, esse é o novo Paulo. Esse é o Paulo que agora entendeu o propósito da vida dele. Esse é o Paulo que agora compreendeu que ele nasceu para revelar Jesus, para fazer o nome de Jesus conhecido. E olha o que ele declara: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Quem está compreendendo essa palavra aqui, irmãos? Veja a mudança radical na vida de Paulo. Agora a vida dele não tem mais sentido a não ser que ele viva. Para quê? Para o propósito, que ele viva para Deus. Outra declaração de Paulo, Gálatas 2:20, já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Veja as últimas palavras desse homem, anote aí se você não conseguir acompanhar. 2 Timóteo 4:6, as últimas palavras de Paulo: eu já estou sendo derramado como uma oferta, está próximo o tempo da minha partida. E ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! Ele entendeu porque nasceu. E a partir daquele encontro de Atos 9, a sua vida foi alterada. E ele termina os seus dias declarando: eu cumpri a vontade de Deus, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, agora o que me espera é a recompensa, a coroa da vida. E ele nos dá uma palavra de encorajamento, dizendo: isso não vai acontecer somente comigo, mas vai acontecer com todos aqueles que entenderam o propósito, todos aqueles que entenderam que a vida é para a glória de Deus, vão receber a mesma recompensa. Glória a Deus, Paulo, por essa palavra. Aleluia, aleluia. Todos os homens que marcaram as suas gerações e fizeram histórias, foram homens que viviam por um propósito maior. O texto que nós lemos no início fala de Davi. Davi viveu por um propósito. Davi, ele foi um homem bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedido aqui? 3 pessoas. Quantos querem ser bem sucedido aqui?
É isso aí. Veja o que o próprio Paulo fala sobre Davi. Atos 13, 22. Vamos lá. Olha o que o próprio Paulo fala sobre Davi. Aleluia. Eu acho que essa série de mensagens, irmãos, nós vamos nos aprofundar nela por alguns meses. Nós vamos estudar sobre a presença de Deus. Nós vamos nos aprofundar nesse tema. Atos 13, 22. Olha o que o próprio Paulo fala em uma das suas mensagens à igreja de Antioquia. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, e fará tudo que for da minha vontade. Veja o verso 36 desse capítulo. Tendo Davi, pois, servido, ou seja, as palavras finais sobre Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo viu a corrupção. Veja as últimas palavras sobre Davi. Veja o que Paulo fala sobre ele. O texto aqui diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O texto aqui diz que ele fez a vontade de Deus. O texto aqui diz que ele serviu o propósito de Deus. O texto aqui diz que ele cumpriu a sua missão. O texto aqui diz que Deus encontrou Davi. E é assim que ele foi lembrado. Por alguém que serviu a Deus em sua geração. Alguém que viveu por algo maior. E veja, perceba já aí, a questão de ser um homem segundo o coração de Deus está completamente ligado ao cumprimento do propósito de Deus, a servir a vontade de Deus. O texto não diz que Davi foi perfeito o tempo todo, que nós já sabemos o que aconteceu com Davi no processo da sua vida. O texto não diz isso, mas o texto diz que ele foi fiel, ele serviu a vontade do Pai, ele cumpriu o seu propósito. E assim termina, assim Davi é lembrado, assim são declaradas as últimas palavras sobre Davi. Meu irmão, como você quer ser lembrado? Eu fiz essa pergunta para mim. Se eu partisse hoje, o que as pessoas iam lembrar? O que ia marcar? Que eu era um homem que vivia por mim mesmo, alguém que buscava os meus próprios interesses, alguém que desistiu, que parou no meio do caminho, ou alguém que foi fiel a Deus, alguém que cumpriu o propósito de Deus. Eu quero ser lembrado como alguém que cumpriu o propósito de Deus. E você? Como você quer ser lembrado? Um arrogante, ambicioso, vaidoso, egoísta? Como é que você quer ser lembrado? Alguém que viveu sozinho, alguém que fracassou, ou alguém que ficou firme? Caiu sim. Houve momentos no processo que você caiu. Houve momentos no processo que você quase desistiu, mas você levantou, aleluia. Você se ergueu, aleluia. Você entendeu que você nasceu por algo maior. Então você deixou de lado os sentimentos que estavam te aprisionando, e você se levantou e disse: eu tenho algo maior para viver, eu tenho uma causa para viver, eu tenho um propósito para cumprir, e eu não vou desistir, aleluia. Quantos podem glorificar Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Ser bem-sucedido está ligado diretamente a propósito de vida. Alguém que foi bem-sucedido é alguém que cumpre a vontade de Deus. E olha o Salmo 132. Davi, ele fez um voto ao poderoso de Jacó. E ele entendeu porque Deus o chamou para ser rei. Ele compreendeu. Davi, ele entendeu porque que Deus colocou ele em uma posição de destaque, meus irmãos. Davi, ele compreendeu porque que Deus tirou ele do anonimato.
Aleluia. Quem era Davi? Um simples pastor de ovelhas. Quem era Davi? Um jovem, o menor da casa do seu pai. Quem era Davi? Um magrelo, ruivo, não tinha aparência, um jovenzinho que cuidava das ovelhas. E ele entendeu que Deus encontrou ele lá. Aleluia. Assim como Deus encontrou muitos de nós. Deus tirou você de trás das malhadas. Deus tirou você do anonimato. Aleluia. E Davi compreendeu por que ele foi transportado para essa posição de rei. Ele compreendeu isso. E ele fez um voto a Deus. E ele entendeu que o que ele nasceu para fazer era construir uma morada para o poderoso de Jacó. Davi entendeu que Deus colocou ele como rei, e toda a habilidade que ele tinha, capacidade de organizar, de administrar, de vencer batalhas, de constituir Jerusalém como cidade do Deus vivo, ele compreendeu que tudo tinha um propósito maior. Então, a partir dessa compreensão de Davi, a vida dele se moveu em busca do seu propósito. A vida de Davi se moveu em direção àquilo que ele nasceu para fazer. Ele entendeu, isso mexeu com ele. Então ele declara: a partir de agora eu não vou descansar, eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou parar, eu não vou desistir enquanto eu não construir um lugar, uma morada para o meu Deus. Aleluia. É por isso que ele declara assim: eu não vou dar descanso aos meus olhos. Davi compreendeu que o que importava para ele e para Israel era a presença de Deus. Era a presença. É por isso que ele declara: não vou descansar, não vou parar, não vou desistir, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. A presença de Deus passou a ser a principal obsessão de Davi. Quantos estão ouvindo a palavra, irmãos? A presença de Deus passou a ser o principal alvo de Davi. Davi tinha uma santa ambição. Esses dias alguém perguntou para mim isso: pastor, eu vejo que você não tem ambição. Peraí, eu tenho sim. Todos nós devemos ter ambição. A minha ambição é avivamento, é a presença de Deus, é cumprir meu chamado. Essa é a minha ambição. Aleluia. É coisas eternas, é ver Jesus como Ele é contemplar a vinda do Senhor. Essa é a minha ambição. A ambição de Davi era a presença. Olha o que ele diz no Salmo 27, você conhece esse texto. Quer abrir comigo aí? Salmo 27. Eu estou na introdução ainda da mensagem, meus irmãos. Só o Elias deu glória a Deus. Salmo 27, você conhece esse texto. Espero que você esteja entendendo essa palavra nessa noite. Salmo 27 diz, verso 1: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, os meus adversários, os meus inimigos tropeçaram e caíram. Aí o verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Aí o verso 4: pedi uma coisa ao Senhor, aleluia, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu santo templo. Veja o contexto aqui, irmã Nice.
O contexto aqui é perseguição. O contexto aqui é exército se levantando contra ele. O contexto aqui de Davi é pessoas vindo para tentar destruir ele. São malfeitores, são adversários. E Davi não se preocupa com nada disso, porque Davi só tem uma ambição: a presença de Deus. Porque se você tiver a presença de Deus, pode se levantar inimigos contra a sua vida, você não vai temer. Se você tem a presença de Deus, vai se levantar do seu lado esquerdo, do seu lado direito, mas você tem um lugar para se refugiar. Aleluia. Quando o dinheiro acabar, você tem um lugar para se refugiar. Se você está enfrentando lutas emocionais, enfermidades emocionais, você não vai se desesperar, porque você tem um consolador, você tem um Deus que pode curar todas as enfermidades. Não são apenas 90% das enfermidades. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as enfermidades. Não existe enfermidade que Deus não possa curar. Não existe enfermidade que Deus não possa curar. Mesmo que a medicina, que os nossos dias declarem, não tem jeito, você vai ter que tomar remédio o resto da vida, você vai ter que ficar acompanhando isso para o resto da sua vida. O nosso Deus, Ele tem poder para curar todas as enfermidades. Mesmo que se levantar um exército contra nós, nós não vamos temer. E Davi só tinha um propósito, uma coisa só ele buscava. Sabe por que nós estamos sendo abalados nesses dias? Por conta dos adversários, das lutas. Porque nós não estamos vivendo por essa causa. Porque nós precisamos direcionar nossa vida para a presença de Deus. É a presença de Deus, irmão. É a presença. Qual era o principal alvo de Davi? Quando ele pecou, o profeta Natan denunciou seu pecado. Davi não se justificou. E muitas vezes a gente quer se justificar, né? Quando a gente erra. Já aconteceu comigo. Eu errei e começo a colocar a Deise culpa em outras pessoas. Eu começo dizendo: a culpa foi minha esposa. E quando o marido briga é sempre assim, né? Os maridos nunca estão errados, sempre as mulheres. Elas são sempre as culpadas. É assim ou não, mulheres? Olha, tem mulher que concordou. Não é assim, não. A gente sempre quer terceirizar, sempre justificar. Davi não justificou, irmãos. Ele podia dizer: não, Senhor, o profeta Natan chegou diante dele para denunciar o pecado dele. Ele podia dizer assim: não, a filha de Belial, aquela incircuncisa, aquela neta de Jezabel, estava lá se amostrando no terraço, colocando a sua beleza para fora, e eu não aguentei. Eu não sou de ferro, eu sou homem, passa sangue aqui nas minhas veias. Eu caí porque ela me armou o laço, não teve como. Foi isso que Davi fez? Foi isso que Davi fez, igreja? Ele ficou se justificando, dizendo: não, a culpa é do sacerdote, eles não estão orando do jeito que é para orar. Ele não ficou justificando. Davi, ele reconheceu, irmão. Ele caiu de joelho. Ele se prostrou na mesma hora. Imediatamente, quando o profeta denunciou o seu pecado, ele reconhece, ele se humilha e ele se prostra. Qual foi a oração de Davi? Salmo 51, verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Aí o verso 11. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o seu Santo Espírito. Uma coisa só pedirei ao Senhor e a buscarei: a presença de Deus. A presença de Deus. Não tire de mim o teu Espírito, Senhor.
O medo de Davi não era a sua reputação, o receio de Davi não era o governo, o receio de Davi não era o trono, o receio de Davi não era o que as pessoas iam pensar sobre ele só se preocupava com uma coisa, Elias: a presença, o Espírito Santo. Essa foi a oração de Davi. Devolva-me, Senhor, a alegria da salvação. Davi valorizava tanto a presença. Salmo 84, verso 10. É um salmo de Corá, mas foi compilado por Davi. E ele declarou no Salmo 84, verso 10: melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em outros lugares. Prefiro ficar na porta da casa. Aleluia. Quando a presença de Deus vir sobre este lugar, irmãos, nem que seja para me limpar o banheiro, eu quero ficar nessa casa. Nem que seja para ficar na porta, eu quero ficar nessa casa. Nem que seja para ajudar os irmãos mexendo no fio aqui, eu quero ficar aqui. Davi, ele trocou 3 anos por um dia. 3 anos, mais ou menos, por um dia, Rodrigo. Por uma experiência com a presença de Deus. Sabe, irmãos, se nós entendemos essa palavra e o quão é preciosa a presença de Deus, um dia que a glória de Deus descer neste lugar aqui, ó, nessa região aqui, Eliane, um dia que a glória de Deus descer nessa casa, um dia só, um momento só, que a Shekinah de Deus encher este lugar, irmãos, toda essa região vai ser alterada. Vamos lá, alguém pode dar um glória a Deus aqui? Toda essa região vai ser alterada, um dia só, um momento em que o peso da glória de Deus descer. A melhor estratégia para ganhar almas é a presença de Deus. Não adianta a gente chamar as pessoas para cá, para dentro, falar: vem para cá que aqui tem solução de problema. Se não tiver a presença de Deus, não tem como solucionar o problema das pessoas, porque só a presença de Deus que transforma. Métodos são importantes, mas é a presença de Deus que vai fazer a diferença neste lugar. Aleluia. 3 anos por um momento só na presença de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. A presença de Deus passou a ser o objetivo principal na vida de Davi. Construir um lugar para a habitação de Deus. E ele passou a viver em busca dessa finalidade até os seus últimos dias. Nós sabemos que Davi não conseguiu ver com seus próprios olhos a construção do templo em Jerusalém. Todos conhecem essa história, sim ou não? Davi lutou, Davi preparou recursos financeiros, ouro, prata, material, ele estabeleceu tudo, ele preparou todo o terreno, ele deixou tudo preparado, mas ele não conseguiu enxergar com os seus olhos. Nem que eu não consiga, nem que nós, a nossa geração não consiga enxergar com os nossos olhos, mas o Mateus, a Maria, os seus filhos verão a glória de Deus neste lugar. Porque não diz respeito a nós. Ó, se Deus fendesse os céus e descesse hoje, eu quero contemplar isso, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Mas Davi, ele construiu, ele trabalhou pela próxima geração, ele dedicou a sua vida e ele não viu com seus próprios olhos, mas nós sabemos que a obra de Deus foi estabelecida na vida do seu filho Salomão. Praticamente ele deixou tudo pronto para Salomão dar continuidade à obra e construir uma casa para Deus. E quando eu olho para as Escrituras, e aqui eu encerro esse momento, pode até vir aqui o Ministério de Louvor, que eu não consegui nem sair da introdução aqui. Não consegui nem sair da introdução, meus irmãos, você acredita? Meu Deus, meu Deus.
Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que esse não é só o propósito apenas de Davi. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que essa verdade sobre construir um lugar para a presença de Deus está desde Gênesis a Apocalipse. Desde Gênesis a Apocalipse. Por isso Deus colocou esse tema em nossos corações. E hoje eu estava conversando com a Sheila em casa, e nós estávamos falando, e a Sheila falou: sabe que eu percebo uma necessidade de nós voltarmos para o princípio, voltarmos para os fundamentos, recomeçar como igreja. Eu estava orando a Deus, dizendo: Senhor, nós vamos completar 19 anos de casa, e o nosso objetivo era trazer alguns irmãos de fora, para se alegrar conosco nessa festa, nesses dias, sabe, pessoas de Deus, para vir aqui derramar aquilo que eles estão carregando. E quando eu estava em casa na segunda-feira, orando a Deus, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo como se fosse um pai conversando com o filho, dizendo assim: filho, você vai fazer aniversário, né? Sim, pai, está chegando meu aniversário, 19 anos. 19 anos, um filho quer o quê? Um carro, habilitação, liberdade. Talvez esse sentimento dessa falsa liberdade que nós estamos sentindo de ser independentes, de agora eu não preciso mais vir na terça-feira, porque eu já estou crescido, eu não preciso mais subir monte, eu não preciso mais vir para os cultos sempre. Por quê? Porque no começo eu até buscava todos os cultos, mas agora eu já estou crescido, né? Agora eu já estou independente, eu quero conhecer outros lugares, eu quero conhecer novas coisas. E o Espírito Santo falou comigo: e aí, filho, o que você quer de presente de aniversário? O pastor André pregou alguns dias atrás sobre Salomão, e Salomão fez um pedido para o seu pai. Salomão, ele obedeceu o pedido do seu pai, né, Kaique? Porque Davi desde pequenininho ensinava a Salomão: Salomão, busque sabedoria. Salomão, você precisa de sabedoria. Salomão, você precisa de sabedoria. Salomão, viva em sabedoria. E quando Deus fez a pergunta para Salomão, e o que o Salomão falou? Eu quero sabedoria. E para nós, nos nossos dias hoje, com essa sabedoria que Deus está derramando sobre nós, qual é a nossa maior necessidade? Dinheiro? Nós precisamos de mais dinheiro, irmãos? Dinheiro é bom, sim, nós queremos ampliar, nós queremos crescer, mas dinheiro não é a nossa maior necessidade dos nossos dias. O que nós mais precisamos, como presente de Deus, é a presença dEle. Será que nós, como igreja, poderíamos juntos fazer esse pedido de aniversário para o Senhor? Chegar diante do Senhor como igreja e dizer: Senhor, nós como igreja aqui em Guaianazes, nós queremos a sua presença, o derramar da sua presença. Aleluia. Nós queremos o derramar da sua glória, porque quando a sua glória descer, Senhor, quando a glória de Deus descer sobre o lugar, coisas incríveis, surreais vão acontecer. O Espírito Santo vai liderar a obra, o Espírito Santo vai tomar a frente do trabalho, o Espírito Santo vai guiar os nossos passos. Não vai ter uma pessoa, duas pessoas, não vai ser um pastor, não vai ser um homem, uma mulher. A presença de Deus vai encher a casa. Aleluia. De uma forma tão poderosa, irmãos, que nós vamos colher coisas incríveis que os anos, que faculdades, que cursos não nos deram. Aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, que eu já vou encerrar. Vamos ver o que aconteceu quando houve a inauguração. Eu vou cortar aqui para o final da palavra. A inauguração do templo.
Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 12. Essa passagem de 2 Crônicas 5 não é nem a inauguração do templo. Essa passagem de 2 Crônicas 5 é o momento em que eles estão transportando a arca para o templo. É o ensaio, Rodrigo. Só o ensaio. A inauguração do templo foi em 2 Crônicas 7. Amém, irmãos? Amém? Mas em 2 Crônicas 5, eles estão transportando a arca. E o que a arca representa? O que a arca representa? A presença de Deus. Então, olha o que Salomão fez. No verso 12, o verso 11. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, todos os sacerdotes que achavam presentes tinham se santificado. Aleluia, santificação, amém? Sem observarem a ordem dos seus grupos. Verso 12. Os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Remã, Gedutum e seus filhos e parentes. Posso colocar aqui também Rodrigo, William, Lucas, Guilherme Moreira, Thalita, quem mais? Nicole, obreiros, Pastor André, Claudinho, todos eles, aleluia. A igreja, os servos, os irmãos do som, o William, o Wellington, quem mais? Bruno. Eles se reuniram, estavam ensaiando, preparando, aleluia. E vestiram-se de linho fino, roupas fala de santidade, com símbolos, alaúdes e harpas. Meus irmãos, Deus ama a música. Amém, irmãos? Música não é só um momento no culto para você chegar atrasado. Deus ama a música. Diante do trono de Deus agora existe seres viventes, anjos, arcanjos, querubins. E diante do trono de Deus ninguém fica com a boca calada. Ninguém, irmãos. Ninguém fica com a boca calada. Diz a palavra que existem seres angelicais que têm olhos no seu corpo, espalhados sobre o seu corpo. Para quê? Para enxergar a majestade daquele que está sentado no trono. Deus ama a música. O louvor é um dos pilares para que a glória de Deus venha sobre o lugar. A palavra de Deus diz no Salmo 98, verso 8, que até os rios batem palmas. E muitas vezes nós sofremos para bater palma, irmão. Os rios batem palmas. A palavra de Deus diz no Salmo 145, verso 3, que o Senhor é muito digno de louvor. O que significa isso? Digno é merecedor, Ele é muito merecedor de louvor. Nós não merecemos, nós merecemos o inferno, mas Deus merece o louvor. Por que você está aqui hoje? Porque Deus merece o louvor, porque Ele é digno de louvor. Ah, pastor, eu não estou bem para louvar. O problema é seu. Ah, pastor, eu não estou legal para louvar. Irmãos, não existe não estar legal, eu tenho que louvar. Pastor, briguei com a minha esposa, não vou louvar. Não venha louvar. Por que eu tenho que louvar, pastor? Porque Deus é digno de louvor. Pastor, não estou bem para louvar, porque meu patrão essa semana comeu, não estou legal. Nós não nos movemos por sentimentos, nós nascemos para louvar. Aleluia, irmão. Aleluia. Pastor, não vou louvar porque está frio. Quem diz que você louva por causa do frio? Você louva porque Ele é digno.
Ele ama música. Diante do trono de Deus existem seres angelicais, anjos, querubins, serafins, anciãos, que estão diante dele declarando o quê? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O louvor é um dos pilares para que a glória de Deus seja derramada sobre o ambiente. Então os sacerdotes, os levitas, filhos de Asaf, estavam lá no momento em que a arca estava sendo levada, conduzida para a presença de Deus. E juntamente com ele 120 sacerdotes, 120. Esse número é semelhante a algo que aconteceu alguns 1000 anos depois. 120 homens reunidos no cenáculo, orando, louvando, buscando. E o que aconteceu de repente? A glória de Deus veio. 120. Quantas pessoas estão aqui nessa noite? Eu acredito que deve ter mais ou menos isso. 120 pessoas aqui. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Quem pode dar um aleluia, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Louvor é elogiar. O que é louvor? Louvor é uma expressão física da adoração. E o que é adoração? Adoração é resposta a tudo aquilo que Deus é. Ou seja, não existe louvor de boca calada, irmão. Não tem como louvar a Deus quietinho, não tem como louvar a Deus, não tem como. Louvor é uma expressão, aleluia. Se você estudar os salmos vão dizer, se eu não me engano, Salmo 145, depois eu dou a referência para você. Diz que nós devemos louvar a Deus segundo a imensidão da sua grandeza. Uau! A medida do louvor que Deus deseja é segundo o quê? A imensidão da sua grandeza. Ou seja, irmão, já era para você tirar o pandeiro de dentro da bolsa aí, como os pentecostais, e começar a louvar e exaltar Jesus. Por que nós devemos louvar a Deus? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque é Ele quem curou todas as nossas enfermidades. Por que nós devemos louvar o Senhor? Porque Ele nos tirou do império das trevas, nos arrancou das mãos de Satanás e nos levou para o reino do seu Filho amado. Por que eu tenho que louvar o Senhor? Porque Ele é muito digno de louvor. Ele é digno, igreja. Ele é merecedor do seu glória a Deus, do seu aleluia, do seu levantar de mãos. A Bíblia diz: levantem mãos santas aos céus. Quando você está levantando a mão, você está expressando o seu louvor a Deus, aleluia. A Bíblia diz que os rios estão batendo palmas diante do Senhor, a criação bate palma diante do Senhor. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. A Bíblia diz que os mortos não podem louvar a Deus. Se você estiver morto, irmão, você não vai conseguir louvar a Deus. Mas se você entendeu que você nasceu de novo, eu convido você nessa hora, você pode dar um brado de vitória a Deus nesse momento. Aleluia! Glória! Vamos construir uma casa para Deus. Vamos construir um ambiente para a presença. Aplauda mais forte, irmão. Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. Acorda a sua alma aí. Acorda a sua alma aí. Acorde a sua alma nessa hora. Diga: ó alma, alma, se lembre das maravilhas do Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça que foi Ele que te acordou nesta manhã. Não se esqueça que a porta de trabalho que você tem é dEle. Não se esqueça que a família que você tem foi Ele que te deu. Não se esqueça que o pãozinho com manteiga e chocolate e café com leite que você tem na sua mesa veio dEle. Aleluia. Foi Ele que deu mais um ano de vida para o Sandro nesta noite. Aleluia. Foi Ele que nos permitiu estarmos aqui completando 19 anos de casa de oração. Aleluia.
Louve ao Senhor, 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 louve ao Senhor. E os sacerdotes começaram a tocar as trombetas. E quando tocaram as trombetas, no ensaio, não foi no culto, foi no ensaio. Foi aonde? No ensaio. Quando os sacerdotes tocavam as trombetas em uníssono, ou seja, unidade. Precisa ter unidade, irmão. Nós todos juntos. Quando 2 ou 3 estão reunidos com consciência, quando 2 ou 3 entendem que não estão aqui para agradar a homens, mas estão aqui para se prostrar diante de Jesus, Ele se faz presente no nosso meio. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e adorar Jesus. A Bíblia diz que nós também temos que nos apresentar a Ele com um cântico novo. Cântico novo é um cântico espontâneo. Você não precisa saber cantar, você não precisa saber música. Só abrir a sua boca e declarar algo que está dentro de você nessa hora. Declarar algo que está dentro de você. Você pode declarar: Ele é santo, Ele é poderoso, Ele ama isso. Ele ama cânticos novos. Ele ama cânticos novos. Pastor, eu não sou afinado. Você não precisa ser afinado. Você precisa entender diante de quem você está presente. Você precisa entender que este lugar é santo. Este lugar é santo. É nesses ambientes que o Espírito Santo vai pegar nossos filhos. É nesse ambiente que o Espírito Santo vai tomar nossas crianças. Nossas crianças serão cheias da presença de Deus. Aleluia, aleluia. É nesse ambiente que Ele começa a colocar tudo no lugar. Oh, aleluia, aleluia. Vamos construir um lugar para a presença de Deus. E quando eles começaram juntos, unidos, a cantarem, serem ouvidos, meus irmãos, esta rua precisa ouvir o louvor dessa igreja. Essas ruas precisam ouvir o barulho dessa igreja. Se quiser liberar as crianças para descer, pode liberar as crianças para descer, para a gente encerrar tudo junto aqui. Aleluia. Dê liberdade ao Senhor, dê liberdade ao Senhor, dê liberdade ao Senhor. Isso. Responda. O que é adoração? Adoração é resposta a quem Deus é. Adoração é resposta a quem Deus é. Você se encontra com a presença e você entende que Ele é alfa, que Ele é ômega, que Ele é soberano, que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele morreu na cruz, que o Verbo se fez carne, que Ele revelou a você o Espírito Santo. Então esse entendimento te influencia a adorar ao Senhor Jesus. Foi por isso que Ele falou para a mulher lá em Samaria: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Tem muita gente que não está adorando a Deus em espírito e em verdade porque não conhece a Deus. Porque quando Deus se revelar diante de você, você pode ser fleumático, você pode ser sanguíneo, você pode ser uma pessoa tranquila, você pode ser uma pessoa entusiasmada. Não tem como, você não vai conseguir ficar de boca calada. Você vai ter que levantar a sua voz ao Senhor, os seus lábios, e você vai ter que dizer: eu encontrei o ungido, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Aleluia.
Vocês, samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Para ter verdadeiro adorador, precisa conhecer Jesus. Então o que Jesus fez para ela? Jesus se revelou a ela. Jesus se revelou a ela. Ela esperava o Messias. E ela disse: quando o Messias vier, nós entenderemos todas as coisas. E Jesus disse para ela: eu sou o que falo contigo. Por isso chegou a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Senhor, uma porção maior da sua revelação sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, se revela a nós nessa noite, Senhor. Se revela a nós nessa noite. E eles começaram a cantar, louvando ao Senhor e dando graças. Quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia! Porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Olha só, verso 13: então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória encheu o templo de Deus. Quando a glória de Deus vem, irmão, ninguém consegue ficar de pé. O peso da glória de Deus vem sobre o ambiente, não tem um que consegue permanecer de pé. Temos que se prostrar diante dele. Para encerrar, 2 Crônicas 7, no dia da inauguração, quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes, pastores, não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Aleluia! Aleluia, Senhor. O que é que os anjos estão enxergando neste momento? O que é que os anjos enxergam que fazem eles declarar santo? Ah, Senhor, revela a sua beleza. Revela a sua beleza para nós nessa noite. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Vamos terminar enchendo a casa. Vamos terminar enchendo a casa de adoração. Aleluia. Santo, Santo. Estou te esperando. Que essa canção seja uma verdade em nossos corações. Estou te esperando aqui. Senhor, estamos arrumando a casa. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer que tens que fazer. Existem muitas coisas que só o Senhor pode fazer, Senhor. Nós esperamos por isso, Pai. coração aberto já está.
sua vida. Eu só quero sua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Aleluia! Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia! Oh, glória a Deus! Estou te esperando aqui. Nós queremos a sua presença, Pai. Eu já fechei a porta, pode vir. Oh, Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Santo, Santo, Santo. Te peço, vem encher este lugar. Se derrame diante dele. Quero tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Oh, eu só quero tua presença. Hoje não vou. Hoje não vou te pedir nada. Vou levantar a minha voz pra te dizer Que a tua graça já me basta. eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu fico pensando que os anjos vêm, que fazem eles declarar: Santo, 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 Santo. O que eles contemplam? Que majestade gloriosa. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, Aleluia. olhos como chama de fogo, Que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é
que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Vamos unir essa canção com as nossas palmas. Vamos unir essa canção com as nossas palmas. Daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face, quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Lindo, 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 lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Aleluia, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Aleluia. Irmão, quem sabe dançar aqui? Quem sabe dançar? Quem não sabe dançar, levanta a mão. Eu também não sei, mas a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com dança. Eu ouvi uma palavra esses dias que diz que o Senhor nos levou para as regiões celestiais. Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Amém? Quantos estão nas regiões celestiais aqui, espiritualmente? E a Bíblia diz que nós estamos sob as potestades, sobre os dominadores. Ou seja, quando você está dançando, quando você mexe os seus pés, você está dançando sobre a cabeça de quem, irmão? De Satanás, de toda a potestade. Então quando você mexer seus pés aí, o inferno tem que tremer. Não tem dança aqui na igreja, não pode ter dança simplesmente porque todo mundo faz. Não, nós dançamos porque através da dança Deus é glorificado. Pode mexer seus pés aí em nome de Jesus. Vou trocar de novo. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Balança o seu corpo aí, vamos lá. Assim que eu luto minhas guerras, assim ó. Assim que eu luto minhas guerras. Acende a luz da igreja para mim, por favor. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vai lá, Jair, balança o corpo aí, Jair. Ô, glória! Assim que eu luto minhas guerras. Celebre ao Senhor. Assim que eu luto. Vamos lá, Renato. Vamos lá, Renato. Balança aí, Renato. Aleluia, parece que estou
por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Mais forte agora. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Santo, santo, santo. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. só parece. Parece que estou cercado, mas sou Só a igreja. guardado por ti. Só a igreja para encerrar. Parece. Ô Davidson, faz uma dança profética aí. O pessoal que dança rap assim, ó. Ô glória! Parece que estou cercado, mas sou guardado. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia! Glória! Hoje nós compreendemos um dos fundamentos importantes para que a presença de Deus se manifeste. É o louvor, é a adoração. Amém, meus irmãos? Então eu convido você, segura aí. Quando você vir domingo, terça, quinta, vem com esse entusiasmo, amém? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí. Vem nessa fé, amém? O seu louvor precisa contagiar a pessoa que está do lado. Os irmãos que estão do lado têm que ser contagiados com o seu louvor. Dá o maior glória a Deus que você puder na igreja, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então vamos encerrar fazendo um ensaio aí. Dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite, Pai. Obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. É assim que queremos terminar nossos cultos, Senhor. É assim, Senhor, alegres diante da Sua presença, Pai. Tua palavra diz, Senhor, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com cânticos. Aleluia. O Senhor merece o nosso aleluia. O Senhor merece o nosso glória a Deus. O Senhor é digno do toque do instrumento, Senhor. O Senhor é digno da nossa voz, Pai. Aleluia. Santo é o Senhor, poderoso, digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo, aleluia, é o Senhor poderoso, digno tu és, digno tu és, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Aquele que crê, diga amém.